Vamos lá, segunda parte da nossa aula sobre códigos, né? Sobre codificação. Estava falando aqui, né, para os presentes, né, batendo um papo aqui, dizendo o seguinte, que o objetivo dos códigos é reunir toda a legislação em um local só, para facilitar a governabilidade, para facilitar a localização das leis, né? Olha só, quando eu falei de reconhecimento de casamento homoafetivo, aí todo mundo ficou na dúvida aí. Por quê? Porque eu não me recordo de uma lei assim. Se fala que reconhece, há um reconhecimento, há uma certidão de casamento, mas não há uma legislação. E aí, como é que fica isso? Não está no código. Ah, professor, mas a Lei Maria da Penha também não está no Código Penal. Mas existe uma lei que protege a mulher, chamada Lei Maria da Penha, e uma legislação especial extravagante. Mas não existe uma legislação especial extravagante para o casamento homoafetivo. Não existe essa lei, né? Então, ex fato ius oritur, né? Do fato nascem as leis. E aí, mas ainda não nasceu essa lei que regulamenta essa questão, né? É isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para dizer sobre integração da norma. E na questão da codificação, que é a aula de hoje, agora na segunda parte, falamos do conceito na primeira parte, agora na segunda parte vamos falar dos códigos, tá? Os códigos antigos, né? Eles não obedeciam a ordem lógica, eles não obedeciam um cronograma, a uma cronologia, né? Eles simplesmente queriam reunir toda a legislação em um local, em um único local, e chamar isto de código. Então, eu chamo todas as leis que nós temos na nossa sociedade, leis civis, leis criminais, leis trabalhistas, leis tributárias, reunimos todos e fazemos um código. Então, esse é o nosso código, o código da nossa civilização. Aí eu falo aqui, por exemplo, do código mais antigo, né, um dos mais antigos, Código de Hammurabi. Ele é considerado, né, a legislação mais antiga do mundo, o Código de Hammurabi, né? Com 282 preceitos. Por que preceitos? Eu não falo lei, falo preceitos, né? Porque reunia preceitos criminais, preceitos civis, preceitos de tributos, né? As sanções, a norma, né? Ele é consagrado pela pena de talião, pena de talião. O que é a pena de talião? No Código de Hammurabi, o código mais antigo da civilização que se conhece, né? A pena de talião dizia que olho por olho, dente por dente. Se numa briga você arrancou meu olho, aí no julgamento, né, o que aconteceu? Fulano, arrancou meu olho, então você pode arrancar o dele. Aí você vai lá, arranca o dele, está resolvido. Lei de talião. Talião é corte, né? Então eu posso aplicar essa pena de olho por olho e dente por dente. Está nesses 282 preceitos que regulava lá na vida antiga, sem um sistema, sem uma metodologia, sem uma base científica, né? Essa questão, né, era tratada nesses códigos antigos. Um código é esse, o Código de Hammurabi, né? Na tentativa de criar um estado de direito, né, lá na Mesopotâmia se deu essa legislação, né, em tábuas, e foi idealizado para proclamar o direito no Estado, né? Agora temos um Estado democrático porque temos uma legislação e vamos aplicar essa legislação, e fez a legislação lá na Mesopotâmia. Bom, olho por olho, dente por dente, né, é uma das questões tratadas. Outra coisa que havia nesse Código de Hammurabi, né, em 282 preceitos, era questões civis, questões criminais, matéria patrimonial, matéria direito de família, sucessões, obrigações, salários, normas especiais sobre direitos e deveres de algumas classes profissionais e posse de escravos, tudo na lei de talião. Qual é o objetivo do código? Reunir tudo num local só. Não havia um sistema, reuniu-se tudo e fizeram o código. Era o código daquela civilização Mesopotâmia, portanto, o Código de Hammurabi é apresentado para vocês, tá? Em cerca de 2000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, é tido como o código mais antigo aqui conhecido, né? Que mais, né? Existe um código anterior a esse, tá, pessoal? Chamado de Liptstadt, né? Que seria o mais antigo até do que o de Hammurabi, mas ele não é. Ele é importante, mas ele não é tido como o primeiro código. Ele não tem a importância que tem o da Mesopotâmia, de Hammurabi, né? Então, portanto, vamos deixar para lá. Então tá aí.
Então, o que nós temos que entender pelos códigos antigos? Né? Nós temos que entender que dos códigos antigos, eles não têm um sistema, não têm um conceito metodológico, não tem uma organização metodológica, não tem uma organização como nós temos nos códigos de hoje. Então, os códigos antigos tinham como único objetivo reunir a legislação e assim legislar e assim governar, e ponto final nessa questão de códigos antigos, né? Não havia divisões, não havia uma sequência lógica, se reunia as leis e se trabalhava essas questões para códigos antigos. No Código de Hammurabi temos a questão importante, né? Que substitui, olha só pessoal, outra questão importante de Hammurabi, né? De Hammurabi, anotem aí. Outra questão importante de Hammurabi, além da lei de Talião, o Código de Hammurabi, ele vem e substitui a moral e a religião. O Código de Hammurabi, ele não agora, ele traz a junção das normas em um único local, em um único código, e substitui a moral e substitui a religião. Eu não terei mais um julgamento pela moral, eu não terei mais um julgamento pela religião, eu terei um julgamento baseado nas leis que estão no Código de Hammurabi. E ponto, é isso, né? Para Código de Hammurabi eu tenho que reter aí lei de Talião, Código Antigo, né? E essa questão que substitui a moral e a religião e traz isso numa legislação positivada. Isso é o importante do Código de Hammurabi. Número 2, legislação mosaica, né? O que é a legislação mosaica? Eu comecei a falar disso ontem, né? Mas é muito simples. O condutor do povo hebreu, né? Tirou o povo de uma civilização organizada, com regras, com normas, né? Organizada com regras e com normas, né? E com costumes daquela civilização egípcia. Então esse condutor, esse líder hebreu, livrou o povo de uma suposta opressão, como eles falam, né? Mas livrando o povo de uma suposta opressão, mas uma opressão com regras, né? Com um estado com regras, com formas de se conduzir, formas de agir dentro daquela sociedade egípcia. Moisés tira o povo de um local e leva para outro local. Neste novo local constitui-se o quê? Um estado novo. Para um estado novo temos que fazer uma nova constituição. Temos que nos reunir em Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma Constituição soberana, constituir um Estado novo. Esse Estado novo precisa de leis, né? E aí Moisés, tido como legislador, né? E condutor deste povo, sem leis agora, livre, mas sem leis, né? Sem organização, sem nada, né? Então Moisés, embora, né? Muito antiga a questão, ele trouxe, né, a importância para os hebreus, né, na conduta do povo hebreu para essa suposta aí, né, livramento de uma opressão. Ele traz uma legislação chamada de legislação mosaica, né? Por que mosaica? De Moisés, né? No seu Pentateuco, de Penta, que é 5 livros que ele escreve, legislando e contando a história de um povo e fazendo a legislação desse povo. Os livros de Moisés da antiguidade, essa legislação, esse código, né? Esse código, estamos falando de código, o tema da aula é código, né? Falamos de códigos antigos, código da Mesopotâmia, que é o de Hammurabi, agora falando do código de Moisés. O código de Moisés, a legislação do profeta Moisés, trazia 5 livros, né? Quais são esses 5 livros, né? O primeiro livro, né? Que ele narra a história desde o início até o finalzinho, quando ele vem a falecer aí, no seu 5º e último livro, né? Então ele traz aí, nos seus livros, o Gênesis, né? O Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que ele começa a escrever, mas quem termina é Josué, que é o seu sucessor, né? Sucede aí na sua jornada aí. E esses 5 livros viram a legislação mosaica, a legislação de um povo que não tinha leis, de um povo que tinha leis quando estava que vivia sobre leis egípcias, mas ao sair na criação do Estado novo, né? Estado novo, ele precisa de legislação. Essa é a legislação mosaica. Tranquilo? Professor, mas o que tem a ver com códigos, não é? Por que você fala disso aí? O que acontece? Pessoal, qual foi a primeira frase que nós falamos no início da aula? Está anotada ali, ó. Ex fato ius, né?
Oritu, né? Do fato surge o direito, de usos e costumes surge o direito. Moisés trouxe o povo para uma suposta liberdade. Deveria organizar esse povo através de leis. Qual é a primeira legislação, não um código, mas uma legislação extravagante que Moisés fez? Que seria uma espécie de constituição também, né? Pequenininha, mas constituição. Qual é a primeira? Essa é uma pergunta simples. Se a gente fizer uma prova de teste xizinho, vocês vão ter que saber, pessoal. E é fácil, né? Qual a primeira legislação de Moisés? Alguém arrisca? Oi? A primeira legislação de Moisés são os 10 mandamentos, né? Moisés estava lá vivendo uma crise com o seu povo, né? E aí o povo, né, querendo voltar aos costumes, aos hábitos antigos, Moisés não aceitando isso, se reúne numa situação excepcional e traz 10 normas, né, para daqui para diante seguir essas 10 normas, e essas são as normas para a nova era, para a nova gestão, para o novo povo, constituindo um novo povo, né? Então tá aí os 10 mandamentos. Daí vem Gênesis, aí daí vem Levíticos, Números, né, Deuteronômio, Êxodo, e aí se criam outras as regras, e aí temos um código mosaico. Tranquilo? Sem nenhuma dúvida, né? Vamos lá. Terceiro, lei das 12 tábuas. Da onde vem a lei das 12 tábuas? De Roma, né? Lex Duodecimo Tabularum. Foi a primeira importante lei romana em Roma, né? Roma antiga, Roma que já foi a capital do mundo, né? A capital do mundo hoje é Washington, né? Na verdade é Nova York, né? Mas a capital do mundo hoje é a capital americana, né? Porque os americanos é que dominam hoje, né? Nós temos aí uma ordem mundial vinda dos Estados Unidos, né? Se fala de uma nova ordem mundial chinesa aí, né? Se fala, mas quando eu falo de nova ordem, pessoal, não é teoria da conspiração da internet não, viu? Quando eu falo de nova ordem, é uma ordem econômica, e hoje toda a economia é baseada em petrodólares, dólares americanos. Não existe mais lastro em ouro, nem minerais, nada disso, né? O lastro da economia mundial é o dólar. Petrodólares, economia americana. Se lá quebrar, quebra tudo, quebra todo mundo. Se quebrar tudo, quebrar todo mundo, quem é que vai dar a nova ordem mundial? Quem é que vai ditar a nova ordem mundial? Essa guerra que está tendo entre Rússia e a OTAN, né? Porque não é entre Rússia e Ucrânia, entre a Rússia e a OTAN, a Rússia já está sendo tesourada aí, está sendo talhada aí, está sendo, como é que se diz? Estão fazendo vários embargos econômicos contra a Rússia. A Rússia agora não está ligando mais para os petrodólares, está vivendo sem petrodólares, está tendo problemas, né? Óbvio, eles estão sofrendo com isso. A Rússia está empobrecendo muito, porque não tem petrodólares, porque agora é moeda russa e moeda chinesa. Só que existe o tal do BRICS, né? Que não serve para muita coisa, mas na verdade a verdadeira guerra é a guerra econômica. Então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam um bloco econômico e se sustentam, né? E aí o que acontece nessa história aí? Aí parece que o pessoal não precisa muito dos petrodólares. Aí pode daí surgir uma nova ordem mundial. E aí já sabe o que vai acontecer, né? Quebra o Ocidente, quebra Reino Unido, quebra França, quebra Portugal, quebra Espanha, quebra Estados Unidos, quebra todo o Ocidente. Brasil quebra. O Brasil já está quebrado, né? Mas pode quebrar mais ainda, né? Mas não vai quebrar mais porque a gente está do lado certo. Qual do lado que nós estamos? Do lado do urso lá, né? Do urso, da China, da Índia. A gente está desse lado. Nós só não estamos numa guerra armada, né? Mas uma guerra econômica, essa é a que vale. Essa é a guerra da nova ordem mundial. Pessoal, nova ordem mundial globalista. Eu falo globalista porque eu sou meio baiano, né? Globalista, mas é globalista. A nova ordem globalista, o que significa, pessoal? Essa nova ordem mundial globalista aí é os americanos, os águias do Ocidente, da NATO, da OTAN, querendo fazer um bloco e dominar economicamente, viu? Não é conspiração na internet. Enquanto que a nova ordem mundial oriental, do leste, né? Europeu, que não existe leste europeu, né? Mas Rússia, China e etc. Esse povo aí, eles vão acabar dominando. China muito forte, Rússia fraca, China forte,
Rússia vem, se a China tomar tudo aí nós vamos ter uma moeda chinesa, não um dólar americano. Vocês entendem isso? Essa é a nova ordem mundial oriental, não a globalista da NATO, né? Bom, por que eu estou falando isso aí tudo? Porque a lei das 12 tábuas, parece que eu estou viajando, né? A lei das 12 tábuas surgiu em Roma, quando Roma era o centro do mundo. Houve uma nova ordem mundial, tirando de Roma, da Itália, daquele pedaço de terra do velho mundo, tirando deles a ordem econômica, a ordem mundial, que era baseada naquela época no ouro, tirando esse lastro, né, desse minério importante, precioso, passando para os Estados Unidos. Bom, essa lei de 12 tábuas, né, ela foi a primeira importante lei romana. Surgiu de uma luta de classe de plebeus, que pleiteava a codificação das instituições jurídicas, como forma de evitar o ius incertum. O que é o ius incertum? Essa é a pergunta, vamos anotar aí. Ius incertum. Ius incertum significa dizer que os romanos queriam evitar a incerteza do direito. Oi? E o incerto é uma justiça incerta. Exatamente. Uma insegurança jurídica. Os romanos queriam evitar uma insegurança jurídica, evitar legislações extravagantes, esparsas, das quais onde vamos pesquisar, onde vamos consultar. Todo o debate que nós tivemos no módulo anterior, na aula anterior, né? Na parte anterior dessa aula de hoje, né? Quando nós falamos da lei de homofobia e da lei do casamento. Quando nós falamos dessas leis, aí você fica na dúvida: existe a lei? Não existe? Aí você vai ver, não existe. Olha a dúvida. Ius incertum, uma insegurança jurídica, né? Então, para evitar o ius, que é direito, né? J-U-S, ius, né? Incertum, para evitar a insegurança jurídica, a insegurança do direito, os romanos criam a lei das 12 tábuas. Ah, professor, você está falando isso aí, parece ser tão importante, e é importante. A águia que estava lá em Roma, a águia romana, é a mesma águia que está hoje nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos quebrar, é a águia que vai para o lugar que tiver que ir, e aí teremos uma nova ordem mundial. Pode ser que ela vá para a China, pode ser que ela vá para a Rússia. Eu aposto na China, né? Quem quiser estudar o mandarim aí é o que vai mandar no mundo daqui para frente, né? Numa nova ordem mundial. Mas o ius incertum era que os romanos falavam: vamos fazer a lei das 12 tábuas. Sabe aquele anelzinho do advogado, do juiz, todo o pessoal da área jurídica gosta, né? Um anelzinho de ouro com a pedra vermelha e duas tabuinhas de lei no anel. Você já viu isso? O meu anel está em casa porque a pedra caiu. Né? Caiu a pedra, está em casa. É feio usar sem a pedra, né? Mas ele tem as 12 tábuas de um lado e do outro. São essas 12 tábuas que eu estou falando aqui, antigas, né? De uma legislação de Roma. As 12 tábuas expressou o espírito do povo romano. Estavam nela estratificados o sangue, os nervos e o espírito de Roma. Tem essa frase, né? É só para dizer, tá, pessoal, que ali se condensou, né, um código, se condensou uma legislação romana para guiar Roma no primeiro momento, logo na Constituição do Estado romano. Tranquilo? Então falamos aí por enquanto de código, definição de código, códigos antigos, código Hammurabi, legislação mosaica, lei das 12 tábuas, código de Manu. Tem mais 2 códigos para falar aí, pessoal, viu? Mais 2. Tem outros, mas eu vou deixar para amanhã, né? Então, mais 2 códigos. Código de Manu, não é mano não, viu? Manu, M-A-N-U, escrito em sânscrito. Sânscrito é uma linguagem muito antiga na Índia, né? Escrito em sânscrito, 2 séculos antes, né, de Cristo. O Código de Manu foi a legislação mais antiga da Índia, que reunia preceitos não só de ordem jurídica, como vocês observam, né, na mídia, na televisão, no cinema. A Índia é um país muito religioso, né? E o código jurídico da Índia não reunia somente preceitos jurídicos, mas preceitos religiosos, do que fazer, né? Do que não fazer, do ponto de vista religioso, dentro de um código. Olha que interessante. Por isso que eu não falo de leis, eu falo de preceitos.
Por isso que no Código de Hammurabi eu falo de preceitos, eu não falo de leis. Então são códigos antigos que reúnem preceitos, entenderam? Pessoal, não vai colocar na prova, o Código de Hammurabi é feito de 282 leis. Não, 282 preceitos. Qual a diferença de preceitos para lei? É que o preceito ele é mais amplo, ele não tem um método, um sistema, uma base científica. O preceito envolve um conhecimento que vem do ex fato ius oritur, que vem, ou seja, do direito consuetudinário, que vem dos usos e costumes, né? Então o preceito vem de usos e costumes. Então é usual e costumeiro se fazer isso, é um preceito. Se você não fizer, corta o seu olho, corta o seu dente. Dente? Não, é olho por olho, dente por dente. Corta o seu olho, corta o seu braço. Tem um país aí que diz que corta a mão se roubar, né? Imagina os políticos do nosso país lá, hein? Era só o cotocozinho andando, né? Sem braço, sem perna, sem cabeça, sem nada, né? Então é isso, né? Então lei, o Código de Manu, ele traz essa questão religiosa, moral e política. No Código de Manu ele traz isso, né? Hammurabi traz questões bem amplas. Moisés também trazia questões religiosas. Não traz Moisés? Em Levíticos, costumes de não comer, né, animais. É fendado ou não fendado? Agora eu esqueci. Mas, por exemplo, carne de porco, camarão, tem uma série de restrições, né? Tem as normas, né? Os preceitos em Moisés, né? Aqui em Manu também traz essa questão. Então, o Código de Manu ele não teve a mesma importância que o de Hammurabi, nem o que o de Moisés, o Código de Manu, né? Porque é um código da Índia, mas traz uma perspectiva, traz uma forma de codificar bem parecida, bem semelhante com Hammurabi e bem parecido com Moisés, né? Esse Código de Manu, tá? O que mais que eu precisava falar sobre esse código? E tem várias outras questões, né? Envolvendo questões de castas, questões relacionadas a tesouro, relacionadas a ouro, relacionadas às castas, né, indianas, os brahmanes, né, os dalits, que mais? Essas questões que tem lá na Índia, lá, que a gente nem conhece direito, mas isso está no Código de Manu. Tudo, casamento, como casa, os preceitos de casamento, tudo no Código de Manu, né? Então é um código, por isso que eu falo, não são leis, são preceitos com sanções, né? Deixa de fazer, pode ter uma penalidade, né? Isso está previsto no Código, reunido numa legislação única para facilitar a governabilidade, a governança e a conduta dentro da sociedade. Código de Manu. E por último, Alcorão. Deixei para o final o Alcorão. Bora lá, pessoal. Alcorão, ou simplesmente Corão, né? É o livro religioso e jurídico, dos muçulmanos, para os seus seguidores. Não foi redigido por Maomé, que não sabia escrever, né? Mas ditado por Deus ao profeta. Vocês entenderam? Maomé que fez o código, mas não foi ele que escreveu, porque ele não sabia escrever. Deus ditou para Maomé, Maomé ditou para uma pessoa que escreveu o código, que é o Corão, o Alcorão, né? Das 3 grandes religiões do mundo, salvo engano, essa eu acho que é uma das mais antigas dessas 3, né? Salvo engano, posso estar enganado aqui, mas aí, né, o livro que reúne uma codificação para esta civilização é o Alcorão ou o Corão, né? Então, mas esse Alcorão é baseado na Bíblia, né? é o contrário, né? É o contrário. Depois, né? A Bíblia sai do Alcorão, não o Alcorão sai da Bíblia. Não é isso mesmo? Porque o Alcorão é mais antigo do que a Bíblia. Tá. A Bíblia foi baseada no Alcorão. Eu não digo baseado, né? Porque são os mesmos livros, né? Não é baseado porque na verdade é o mesmo livro, né? O Alcorão, o Pentateuco, o Alcorão, né? Tá ali, tá formado. Aí vem depois, em Roma,
320, 25, etc. tal, numa reunião lá do imperador, eles fundaram a religião católica, aí trouxeram esse livro e mais outros livros cristãos, né? E fizeram um grupo lá, uma reunião de livros, né? Numa nova codificação, numa nova reunião de livros, né? Que seria uma espécie de uma CLT, né? Consolidação de leis trabalhistas? Não, consolidação de leis, consolidação de livros religiosos, que é a Bíblia romana. Então este livro, o Alcorão, ele está dentro da Bíblia, não é a Bíblia que está dentro do Alcorão. O Alcorão está dentro da Bíblia, porque a Bíblia é maior, né? Mas ela é depois, ela é posterior, ela é muito depois do Alcorão. O Alcorão é mais antigo, e sendo ele mais antigo, né, para os seguidores de Maomé, ele é ditado. Olha só, diz a lenda que o profeta, né, o profeta Maomé, recebe as instruções de Deus. Na verdade, Deus dita para o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel dita para Maomé, e Maomé dita para o seu servo, o escriba, que escreve o Alcorão e faz a codificação, faz a norma, e assim temos a norma, né? Assim temos a lei, assim temos a codificação, né? Que era vamos dizer assim, é o pensamento de uma comunidade. A comunidade muçulmana, né? Ela segue estes ensinamentos que estão aí nesse livro, não é? Que tem. Por que eu estou falando isso aí? Qual é o objetivo? Este código Corão ou Alcorão, ele tem inspiração divina, basicamente isso, né? Transmitido de Deus para o anjo, do anjo para o profeta não sabia escrever, ditou para o escriba, fez a legislação, fez o código, reuniu tudo ali que o povo precisa para a vida em sociedade. É semelhante aos outros, só que a diferença deste para os outros é a inspiração divina. É isso, basicamente. O de Moisés tem inspiração divina? Óbvio que tem inspiração divina, evidente que tem inspiração divina. Todo crédito para quem inspirou Moisés e não Moisés. Moisés se descredita disso, mas Moisés é o legislador, Moisés é o criador da lei das 12 tábuas, né? Moisés traz a legislação para o povo e ele escreveu a legislação com inspiração divina. Já no caso de Maomé, não, né? Ele, por não saber escrever, ele tem o código ditado pelo anjo, que Deus ditou para o anjo Gabriel ditou para Moisés, além da inspiração, e ele manda redigir e faz aí uma codificação para o seu povo, criando uma religião, criando normas, não é? Trazendo tudo isso daí como uma fonte de juristas de nossa época e de todas as outras épocas. Pessoal, resumo de códigos. Vamos lá, resumir essa questão de códigos. Essa aulinha de hoje aí que foi meio truncada, né, porque caiu várias vezes. Resumo da aula de códigos é o seguinte, né? A codificação, ela tem como objetivo reunir no sistema antigo, tá? No sistema antigo, reunir uma legislação em códigos para facilitar a governabilidade, para facilitar, né, o governo, para facilitar que o legislador, este que faz a lei, venha governar no interesse dele, ou no interesse do povo, ou no interesse de Deus. Vocês entendem por que eu cito esses códigos? Às vezes o interesse nem é dele nem do povo, o interesse é de Deus. Deus quer que se faça assim. Vamos codificar, colocou no código, vamos seguir, é isso. E tem sanções para quem não fizer, né? Então os códigos têm essas características. Hammurabi tem uma característica, Moisés tem outra, né? Roma tem outra, e assim vai sucessivamente. Essas questões dos códigos antigos, tá, não traz uma base científica. Civilizações menores, civilizações antigas não tem uma base científica. A base científica, metodológica, organizada, orgânica, como nós temos hoje no nosso Código Civil, no nosso Código Penal, no código que nós vamos ver na aula que vem da Prússia, no Código de Napoleão que nós vamos ver, né, no Código
da Áustria, que nós vamos ver na aula de amanhã, né? E no Código Civil Brasileiro, que eu quero falar na aula de amanhã, porque hoje não dá tempo. Tudo isso que nós vamos falar amanhã, para frente, temos base científica, temos uma metodologia. Quando foi feito o Código Brasileiro, por exemplo, foi chamado Clovis Bevilacqua, foi dado todo um estudo para ele e fala, ó, é a partir daqui que você vai fazer o código. Aí não entra a religião, não entra o anjo Gabriel, não entra uma inspiração divina, não entra uma inspiração mosaica, não entra um legislador no interesse do povo hebreu, né? Na transição entre um Estado antigo egípcio e um Estado novo a ser formado numa legislação mosaica, e aí temos um código e pegamos um código e utilizamos um código. Nada disso. Agora vamos falar de método científico, metodologia, vamos organizar o código em áreas, obrigações, família, sucessões. Vocês entendem isso? Então essa metodologia, esse sistema, baseado numa norma, num método, num sistema, não é? Nós vamos trabalhar nessa codificação moderna. O Código Civil de Napoleão, né, o Código francês, entrou em vigor em 1804, é considerado o mais perfeito e o mais... Por que se fala tanto em Revolução Francesa no nosso Brasil, no nosso país? Não existiu só a Revolução Francesa, existiram 3 grandes revoluções, americana, inglesa, francesa e mais outras pequenas que o pessoal não cita na história aí, mas tem, né? Mas essas são as grandes. Por que se fala tanto em Revolução Francesa que influenciou no nosso país? Né? Por conta desse código, o Código de Napoleão, o Código Francês de Napoleão, de 1804, é a inspiração para o nosso Código Civil brasileiro. E ele foi considerado quase perfeito. E Napoleão, que participou da confecção do código, ele supervisionava pessoalmente o Código Napoleônico, né? O Código Napoleônico. Napoleão Bonaparte não se limitou a constituir uma comissão, fazer comissões de Constituição e Justiça, né? Chamar o parlamento, não. Ele supervisionava pessoalmente a norma, ele fiscalizava, e ele fazia a seguinte pergunta: quando se fazia uma norma no código, para o código de Napoleão, ele fazia a seguinte pergunta: é justo? Ele lia a lei e falava, é justo? Aí ele perguntava assim depois, é útil? Se a resposta for sim e sim, está aprovado, entra no código. Se a resposta for não, está reprovado. Vocês entendem isso? A importância de Napoleão para a confecção do código, pessoalmente revisar cada texto legal e perguntar, é justo? É útil? Quem faz essa pergunta? O próprio Napoleão. Respondendo sim, sim a essas questões, passa. Respondendo não a uma das questões, não passa. E aí vem a revisão, e aí vem a modificação necessária a tornar o código útil e justo. E eis que este código inspira o Código Brasileiro, né? É quase com a cópia do Código Francês de Napoleão. Tranquilo? A Revolução de 1808, né? Com Napoleão lá no poder, é que se chamam diversos juristas e para trabalhar, para confeccionar esse código. Estou falando um pouquinho já adiantando a matéria, mas eu vou terminar amanhã sobre isso. Mas neste tema, né, Napoleão traz um sistema, traz uma metodologia. E aí, pessoal, aqui já não tem inspiração divina e nem é feito, né, no talhador, lá como foi feito em Hammurabi, né, um desenho em hieróglifos, né, nada disso, né. O Código de Napoleão é feito por renomados juristas da época, né. Eu tenho uma lista aqui para citar, né, mas tem vários, tá? E esses diversos juristas da época, eles que sentaram para fazer o código, né. Comissão de filósofos, comissão de juristas, comissão de cientistas, reunidos na França para fazer esse código, não é? E é isso, o que mais que nós temos para falar? Então, doutores e doutoras, para finalizar aí, vamos fazer aqui uma síntese do que foi falado na aula de hoje, né? Hoje, codificação, né?
Diferença entre códigos antigos e códigos modernos é a questão científica, né? A inspiração dos códigos antigos, inspiração divina, inspiração do anjo, né, do próprio homem com o objetivo de condensar tudo em um local só para facilitar o acesso e a governabilidade. Eis a questão aí do código antigo. O código novo é isto mais organizado cientificamente, com base científica, com um método, né? E exemplos de códigos antigos nós temos Hammurabi, Moisés. Eu vou falar numa ordem para ficar tranquilo. Então, da legislação antiga nós temos como exemplo, primeiro, Código de Hammurabi; segundo, legislação mosaica; terceiro, Lei das 12 Tábuas de Roma; quarto, Código de Manu; quinto, Alcorão aí, para nós termos aí, né, um panorama da legislação antiga. A legislação moderna, acabei de falar, Napoleão, e vamos falar de vários outros na aula de amanhã, como o Código da Prússia, né? Prússia, vocês já sabem, né? Vocês sabem, pessoal, o que é Prússia? Quem é a Prússia? Antiga Rússia, né? O ius naturae privatum, direito privado natural, né? Começou a se discutir naquela época, utilizando diversas técnicas, métodos e etc e tal. Foi considerado o primeiro código com base metodológica, com base científica, Código da Prússia. Mas ele é muito técnico, muito engessado, ele serviu só para a Prússia, não... Desculpa, pessoal, não é Rússia não, é que eu estou com o negócio da Rússia na cabeça, é a Alemanha, tá? Prússia antiga Alemanha, né? Código germânico, desculpa, falei errado, perdoe. Então, considerado um código perfeito do ponto de vista técnico, metodológico, científico, mas não serviu para inspirar os outros. O que inspirou o nosso código é o Código de Napoleão. Então vamos falar desses dois códigos. Mais um debatezinho aqui. Vamos falar de Código da Áustria e o Código Civil Brasileiro, que teve uma atualização em 2002, agora recentemente. 2002, nós estamos em 2023, em 2002 teve uma atualização do código, porque até então nós vínhamos com a primeira versão do código de 1916. Olha só, né? É muito novo, né? 1916. A gente fala de 1700, 1800, 1500, 1600, mas não, é o nosso código, nosso primeiro, 1916, nossa primeira codificação com metodologia e com bases científicas. E é isso por hoje, pessoal. Amanhã, tá? Eu vou chegar mais cedo, mais sexta, vou chegar mais cedo, vou logar mais cedo, para nós não termos esse problema, para falar com calma, com tranquilidade. Mas o importante do debate da aula de hoje sobre a lei extravagante de homofobia: não existe. Homofobia não está no Código Penal. Casamento homoafetivo não está no Código Civil, não está na legislação extravagante. Ah, professor, então não existe na lei? Não existe na lei, mas por um procedimento de integração, por analogia legal, aí existe. Entenderam que existe? Aula de ontem. Existe. É aceito? É aceito. Aula de ontem. Mas não está na legislação. Oi, pois não. Baseado no direito, se um homem e uma mulher têm o direito, eles têm também. Baseado numa analogia, né? O que eu estou querendo dizer que não é que não existe, nem estou sendo contra. Não é isso. É que eu estou dizendo que não existe uma positivação que Kelsen tanto falava. Kelsen dizia: tem que positivar, se não positivar não existe. Kelsen falava isso. Aí Weber falava assim: não, peraí, não é bem assim, né? Não existe porque não está na lei. Existe, está nos usos e costumes, está no fato, ex fato, a força do fato, né, nos obriga a reconhecer esse direito. E não estando legal, vamos reconhecer por usos e costumes, vamos reconhecer pelo direito consuetudinário. Positivar, expressar é um próximo passo que faremos futuramente, posteriormente. Esse era o debate entre Weber e Kelsen. E aí o Miguel Reale vem e reúne tudo. Ele fala: do fato valorizado surge a norma, fato, valor e norma. Esse é o paralelo que eu pedi na prova de vocês lá atrás, né? E nesse paralelo aí sim, é reconhecida a união, mas por enquanto não temos a positivação, mas vai ter no futuro aí. A codificação me traz uma clareza dessas questões que eu coloquei. Com a codificação, doutores, eu faço a pergunta: existe casamento homossexual ou homoafetivo? Aí vocês falam: ah, não sei, estou na dúvida. Sabe por que vocês estão na dúvida? Porque não está no Código Civil.
Esse é o objetivo da codificação. Quando eu codifico, na hora vocês respondem: existe, não existe, né? Mas aí tem um debate que reconhece, mas não está no código, né? Porque não está positivado. Mas existe sim a questão da fonte consuetudinária de usos e costumes. Então, eu reconheço, existe de fato, mas por enquanto não existe de direito, embora exista o direito reconhecido por usos e costumes, direito consuetudinário. Mas eu estou falando da positivação no código, só isso e nada mais. E ponto final. E é isso, eu acho que ficou tranquilo, ficou claro, ficou transparente. Amanhã. Oi? Oi? É complicado responder essa prova a hora que se cair uma questão dessa. Mas lógico que vai cair, eu gosto do difícil. O fácil, não enche, é fácil. Fácil, pessoal. Fácil toma sopa de minhoca. Senta no pudim, né? Vocês brigam comigo, entra no privado, reclama, deixa de fazer a prova, fica com medo de fazer a prova, faz a prova, mete o pau lá, tá? Não, tá bom? Tranquilo? É isso, pessoal. Até amanhã, então. Amanhã eu vou chegar mais cedo para a gente matar essas questões do código novo e talvez mais alguma coisa para amanhã. Forte abraço a todos.